Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Master Coaching, Neurolinguistic Master Coaching, o Master Coaching, ou seja, o coaching mais profundo, mais profissional e que tem uma influência bem grande da programação neurolinguística. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? O coaching com programação neurolinguística. É uma abordagem também bem diferente dos coachings tradicionais, porque envolve essa tecnologia da programação neurolinguística. Hoje nós vamos ter uma aula especial, que é uma aula sobre lidar com conversas difíceis, porque em algum momento as pessoas precisam ter conversas difíceis e lidar com situações desafiadoras em suas vidas. Nós vamos ver um estudo que foi feito que ajuda muito em relação a isso e que pode ser muito útil para o coach trabalhar com seus clientes, porque volta e meia, não raro na minha experiência como coach, volta e meia as pessoas precisam ter conversas difíceis com outras pessoas. Vou fazer uma pausa aqui porque vem o ventilador do meu ar-condicionado. Em algum momento, muitos clientes eles precisam ter conversas desafiadoras com outras pessoas. Então, não raro, o coach ele tem que ajudar o cliente a ter uma conversa, a tomar uma decisão, a conversar com alguém para fazer algum plano pessoal, profissional, alguma coisa assim. E muitas vezes envolve o cliente se posicionar, falar coisas desafiadoras. É isso exatamente que nós vamos estar falando hoje. E aí, tudo bom com você? Como estão as coisas? Como vão as coisas por aí, na Suécia? Ótimo, né? Último dia do ano de 2029, né? Ou 2020. Já estou lá na frente. Isso aí, né? Que seja um tempo de novas mudanças aí para todo mundo, né? Muito bem. E como é que você acha isso, essa questão de ter conversas desafiadoras? Né? Ou seja, porque muitas vezes nem tudo que a gente vai tratar, que a gente vai lidar, são coisas simples, né? Da gente tratar, da gente lidar. Muitas vezes isso envolve lidar com desafios. Às vezes as pessoas precisam tocar em assuntos delicados ou chamar pessoas para conversarem, para tratar de assuntos de uma forma delicada. E isso é muito difícil. Muitas pessoas às vezes deixam de resolver uma série de coisas porque elas não sabem como fazer isso. O que você acha disso? O que você já viu assim na sua experiência a respeito disso, da necessidade que a gente tem que ter às vezes de ter algumas conversas que são delicadas e difíceis? Eu trabalho com pessoas há vários anos, né? Desde os 16 anos de idade. Essa aqui eu dou aula de capoeira e eu tenho que ter essas conversas difíceis. É bem desafiador. É fundamental ter uma ferramenta para aprender a falar com pessoas, até em casa também, com familiares. A vida não é só um mar de rosas, né? Exatamente, né? E nem todo mundo vai estar extremamente aberto e feliz de conversar Isso. com você as coisas, né? Às vezes nós temos que trazer certos assuntos. No âmbito corporativo, por exemplo, muito coaching é feito na área corporativa, então é muito interessante a gente parar para pensar, porque algumas pessoas, enfim, precisam falar para um colaborador, né? Dizer, dar um feedback negativo, que significa falar do que está errado, falar do que precisa mudar, um comportamento que precisa ser alterado, e nem todo mundo está extremamente receptivo a isso, mas alguns pesquisadores aí, inclusive da Universidade de Harvard, eles fizeram um estudo muito interessante sobre isso. Eu acho que isso no nível Master Coaching é muito importante, principalmente a nossa certificadora internacional acha muito importante que a gente também debata esse tipo de coisa nesse nível Master Coach, né? Porque você trabalha com coisas mais complexas. Mas vamos ao processo aqui, vamos estudar isso, vamos ver como é que isso funciona. Então, como eu falei, gerenciando a resolução de situações difíceis com outras pessoas. É isso que a gente vai estar discutindo hoje aqui. Né? Começar hoje a discutir isso, porque isso é uma coisa muito importante. Como lidar com isso? Né? Eu trouxe aqui alguns casos, algumas coisas para ilustrar, mas nós vamos discutir, debater essa questão, porque tem algumas coisas específicas que a pessoa pode ter em mente que vai ajudar muito no processo dela não só conseguir ter a tal da conversa desafiadora, que às vezes é muito importante, mas também fazer isso de uma forma que funcione. Porque, na verdade, muitas pessoas vendem como vencer conversas difíceis, como dominar. Aqui não se trata disso. Nós não vamos falar de vencer, de dominar. Né? Nós ainda, inclusive, vamos ter alguma aula aí no futuro sobre comunicação não violenta, que é uma coisa muito importante também, nesse processo como um todo. Então, nossa proposta aqui não é dominar o outro, convencer na marra ninguém, mas sim abrir um diálogo, inclusive, para incluir o outro naquilo que significa lidar com conversas desafiadoras. Então, nem tudo será fácil e simples na vida do cliente.
Por mais que faça coaching e use a PNL, existem situações onde é necessário que o mesmo enfrente e lide com coisas, pessoas e situações delicadas, onde muitas vezes é necessário dizer alguma coisa ou ter uma conversa franca e desafiadora com alguém, contextos os quais vão exigir muito deles, onde algo importante que nem sempre é fácil precisa ser resolvido da melhor forma. Exemplos? No âmbito empresarial, um gestor que precisa demitir um funcionário que precisa do emprego para sustentar sua família. Muitas vezes ele sabe que o funcionário precisa daquele emprego, mas ele realmente chega à conclusão, ou a equipe lá no nível gerencial chega à conclusão que aquele funcionário não está à altura, ele está prejudicando a empresa. Então, como lidar com isso? Ele sabe que aquilo vai ter um impacto na vida da pessoa, mas ele precisa tomar essa decisão. Isso, inclusive, é uma capacidade importante para líderes, né? Já que muitos líderes fazem coaching, então é muito interessante para coaches que trabalham com líderes. Nós vamos ter também todo um segmento aí sobre liderança e times logo em breve, mas é muito interessante já isso como algo de extrema importância aí para o profissional que deseja ter esse resultado mesmo, ou seja, saber ter essas conversas, porque às vezes é difícil mesmo. É difícil ter esse tipo de conversa. No âmbito dos relacionamentos, aquela conversa com o parceiro sobre hábitos desagradáveis que estão incomodando. Quando falamos em gerenciar conversas difíceis ou desafiadoras, estamos falando da busca de uma solução harmônica para a situação ou jogo do ganha-ganha, pois só com foco num final que de alguma forma satisfaça, ao menos em parte, a todos os envolvidos, pode haver equilíbrio e mais chance de harmonia entre as partes, mas nem sempre a compreensão e o comprometimento de todos acontece espontaneamente. Ou seja, nem todo mundo está preparado para ouvir ou tem estrutura emocional para lidar com algum tipo de feedback. Tem gente que tem dificuldade de olhar para si e perceber aquilo que acontece consigo. Por isso podemos trabalhar essas questões num processo de coaching. E isso é importante, que não é só vai lá e fala. O coach pode ajudar a pessoa, o seu cliente, a ter a tal da conversa difícil com todos os elementos que nós vamos ver aqui, que vão ajudar com que essa conversa aconteça da melhor maneira possível para ambas as partes. Aqui, como eu disse, o objetivo não é uma parte vencer a outra, dominar ou manipular a outra. Um coaching de vida com foco na harmonia da vida afetiva ou sexual, por exemplo, depende do desenvolvimento de recursos capazes de promover fundamentalmente uma comunicação inteligente e bem desenvolvida, seja para aproximação inicial com o parceiro, seja para a identificação de eventuais problemas e desajustes os quais podem estar afetando o amor ou o sexo. Então, até isso, né? Eu vejo várias vezes, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que diz: eu estou insatisfeita com a minha vida sexual, mas eu não sei como chegar para o meu marido e dizer isso, né? Que eu gosto dele, mas ele as coisas não estão acontecendo, a gente não está se entendendo, não está sendo bom, e pode ser bom, mas eu não sei como dizer isso. Né? E tem gente que não sabe realmente receber isso. Também é uma outra situação bem interessante. E, de novo, aqui não só para coaches, às vezes os psicólogos e terapeutas também podem se beneficiar desse tipo de tecnologia. Um coaching de negócios, carreira ou executivo, podem trazer questões que envolvam o cliente tendo de negociar ou lidar com pessoas com diferentes mapas, de diferentes culturas, e que podem estar muito comprometidas, consciente ou inconscientemente, com um padrão específico de conduta ou abordagem, podendo eventualmente chocar-se com o que o mesmo está propondo. Relacionamentos acontecem a todo momento e conflitos entre pessoas podem surgir. Isso é natural, vão acontecer, as pessoas são diferentes. No mundo cada vez mais complexo, isso acontece cada vez mais. A habilidade para resolver questões pessoais e profissionais não é, como alguns pensam, um sinônimo de ser extrovertido ou tagarela, ou muito menos estar preso a uma modalidade específica para resolver a questão, pois o que deu certo para uma pessoa ou grupo pode não dar certo para outras pessoas. Simples assim. Se comunicar de forma eficaz é saber quando, como e para quem dirigir informações e quando, como e de quem recebê-las. Tudo vai depender de como abordamos a inconformidade. Vamos lembrar do ponto de vista da PNL, que é uma coisa muito importante para a gente aqui, né, da gente estar sempre lembrando a nossa psicologia que nos guia, né, que no nosso caso aqui é a PNL, é que tudo na programação neurolinguística nos mostra que, por exemplo, inconformidade, né, problemas, divergência, tudo isso é nominalização. Vamos lembrar isso, tá? Essas coisas não existem em si. Tudo é nominalização.
Então, na verdade, o problema que eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a programação neurolinguística, se me dissesse quais são aquelas coisas que a PNL mais fez uma diferença na sua vida, é você aprender a importância de não se hipnotizar pelas nominalizações. Ou seja, raiva, angústia, inconformidade, problema, nada disso existe em si. Só que muitas pessoas, elas quando usam essas palavras, temos um problema, eu tenho um problema com ele. Então a pessoa ela para de pensar no que ela está fazendo, no que o outro está fazendo, como eles podiam fazer diferente, que é o mais importante. Como eles poderiam fazer diferente diante disso. Eles param de fazer isso. Completamente. Quando na verdade a gente tem que lembrar que esses nomes não são objetos, não são coisas que existem. Problema não existe. Problema é um nome dado para uma dinâmica entre pessoas. E isso é ótimo, porque você pode alterar essa dinâmica o tempo todo. E isso é algo assim de extrema importância aí para as coisas que a gente está trabalhando aqui. Na PNL aprendemos que grande parte do poder da comunicação está na linguagem corporal, o que nos chama a desenvolvermos congruência na comunicação, pois de nada adianta fazer uma carta maravilhosa, o discurso apropriado de nossa linguagem corporal, que tem o maior poder de comunicação, manda uma meta-mensagem oposta dissonante. Então não adianta você escrever algo bom se você não está bem resolvido. Por exemplo, o vendedor que vende uma coisa que ele não acredita que seja boa. Ele, às vezes ele não se convence, pelo menos que vale a pena vender. Ele pode até dizer, eu não usaria isso, mas vale a pena vender. Isso serve para alguém. Quando isso existe, ele ainda consegue fazer. Mas muitas pessoas não conseguem isso. Né? É impressionante. Então, às vezes, eles não sabem por que eles não conseguem ser efetivos, porque ele não está acreditando naquilo. A linguagem corporal dele está comunicando algo muito mais forte em relação a isso. O outro pode perceber isso, consciente ou inconscientemente. Por isso esse processo é, em primeiro lugar, um convite ao cliente para buscar harmonia e consistência, não só pessoal, mas sobretudo sistêmica. Então é muito importante que a gente busque isso pode fazer uma diferença muito grande. Então vamos falar sobre as conversas desafiadoras e histórias múltiplas, né? Porque, na verdade, quando tem pelo menos 2 pessoas, você tem no mínimo 2 histórias. E se essas pessoas tiverem partes em conflito, você vai ter várias histórias de uma mesma pessoa. Então, lembrando Robert Dilts, a PNL da terceira geração, temos uma mente cognitiva, uma mente somática e uma mente de campo. Somos partes de um sistema e, sendo assim, precisamos desenvolver uma congruência sistêmica para também influenciar o sistema. Caso contrário, corremos o risco de sermos percebidos como manipuladores. Então isso é muito importante, porque o nosso objetivo com o coaching, com a PNL, não é manipular pessoas, manipular no sentido de forçar as pessoas para as nossas escolhas. Quem pensa isso, como diz o Bandler, não entende o que é PNL. Na verdade, a PNL é você dar ferramentas para a pessoa poder trabalhar no mundo, se comunicar melhor. E não vencer o outro na surdina. Não é esse o objetivo. Lembrando o Michael Grinder, que é irmão do John Grinder, uma pessoa que eu tive não só o prazer de conhecer, mas ele escreveu uma resenha sobre o meu livro Para PNL, que eu escrevi com Patrícia Franca, sobre parapsicologia e programação neurolinguística. Ele escreveu e nos autorizou a usar essa crítica, né, sobre o livro, onde ele elogia, diz que é uma grande ideia que a gente teve, que a gente desenvolveu, uma pessoa muito simpática, tem algumas fotos com ele, muito bacana. Então, lembrando Michael Grinder, podemos trabalhar profundamente pessoas quando conseguimos permissão delas verdadeira. A gente precisa ter a permissão das pessoas, não adianta só fazer técnicas com elas ou aplicar processos. E isso é mais fácil quando somos congruentes, por exemplo, na forma como comunicamos nossa intenção de resolver um conflito. Então, uma das primeiras coisas aí é você dar um jeito de comunicar que existe uma intenção verdadeira dentro de você de resolver aquilo. É você emanar isso de você de forma não verbal. Uma das primeiras coisas que eu considero que são muito importantes aí. Uma das primeiras coisas é você resolver e comunicar e a pessoa entender que verdadeiramente vem de você um desejo de fazer isso. Os estudiosos do Harvard Negotiation Project, Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Hane, nos chamam a atenção para muitas questões sobre o assunto, entre as quais se destacam. Né? Então eu vou trazer alguns casos aqui para ilustrar o que a gente quer dizer e depois a gente vai trabalhar a teoria em cima disso. Leandro decidiu viver com Carla depois de quase 1 ano de relacionamento. Leandro é mais tímido e introvertido, ao passo que ela é bem extrovertida, e por isso desenvolveu muitos amigos
que se tornaram muito presentes em suas vidas, visitando-os com frequência. Os dois trabalham bastante durante a semana e Leandro faz MBA aos sábados. O dia que tem para estarem juntos por mais tempo é aos domingos, o que é muito importante para Leandro. Mas desde que alugaram um apartamento, os amigos de Carla passaram a fazer visitas ao casal neste dia. Leandro está ficando cada vez mais aborrecido com isso. Ele gosta das pessoas e quer estar com elas, mas não quer que isso tire o único tempo do casal para estarem juntos. Carla não incentiva, mas não faz nada para mudar essa situação ou negociar horários, além de ficar aborrecida com as tentativas que Leandro faz para falar sobre o assunto. Guilherme é um rapaz de 21 anos de idade, filho mais velho de uma família de 3 irmãos. Antes de se descobrir, entre aspas, gay, aos 20 anos, teve algumas namoradas as quais trazia para o convívio de sua família. Agora, além das garotas terem simplesmente desaparecido, as únicas pessoas com quem ele é visto são outros rapazes de sua faixa etária que também não têm e não falam em namoradas, o que começou a ser percebido por seus pais, que não gostariam de ter filhos gays, e começaram a cobrar uma nova namorada e a jogar piadinhas sobre as roupas estilizadas e a extrema sensibilidade e trejeitos, tudo entre aspas, né? Seriam os diálogos dos pais, aí do caso que eu atendi, de seus amigos. A situação piora e começa a ficar insustentável. Os pais se recusam a serem diretos até por temerem estar certos em sua desconfiança, e Guilherme não sabe o que fazer, pois por um lado quer viver sua sexualidade e por outro ama sua família e não gostaria de causar decepções e frustrações. E a primeira coisa que nós vamos ver aí dessa história, eu quero até perguntar para você agora nesse momento, antes da gente prosseguir, né? Como fica para você esse tipo de história, né? Nós temos dois tipos aí, né? Uma envolvendo a pessoa se posicionar diante de sua família e não saber como fazer isso, e a outra um casal que deseja, enfim, tem regras diferentes sobre como viver uma coisa, mas não estão conversando ainda sobre isso. Isso é um exemplo típico, né, dessas situações onde, às vezes, você precisa falar de situações que são delicadas e até que desagradam a pessoas, como, por exemplo, o Guilherme, a família dele, a princípio, não é gay-friendly, ou seja, não é amigável para a possibilidade do filho gay, ou então uma daquelas famílias, né, eu adoro gay desde que não seja o meu filho ou filha. Né? Então, como lidar com essas situações? O que te passa na mente isso no primeiro momento quando você vê esse tipo, não só essas histórias, mas outras histórias, né, onde as pessoas às vezes têm divergências e têm pontos de vista diferentes e as partes sabem que falar vai mexer em alguma coisa delicada lá do outro lado. O que você pensa disso? Eu penso que a primeira é a intenção, né, positiva que por trás dele falar com a família ou com outras pessoas. E o outro E o lado segundo, também, né? A intenção positiva da família, por exemplo, no isso. caso do Guilherme, de sustentar aquilo ali, né? E também da outra pessoa de querer receber os amigos em casa. Os dois lados, né? É interessante isso que você está falando. Os dois lados têm intenções positivas. Por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. E também a clareza, né? A forma, saber a forma de passar a mensagem para outra pessoa, porque cada pessoa recebe de uma forma, né? É, Se for ver lá na espiral dinâmica, né? Então isso é exato. bem importante. Muito bom essa junção de conhecimentos que você está fazendo aqui. O que também pode acrescentar bastante, né? Porque uma pessoa mais azul vai ter talvez alguns valores mais fundamentalistas, né? Uma pessoa, por exemplo, Isso. mais verde vai querer fazer muitas reuniões de grupo, né? E tal, e pessoas. Então, muito interessante. A gente já foi lá na frente na espiral dinâmica, mas é isso que a gente espera mesmo de um Master Coach, né? Que tem esse pensamento amplo aí sobre as coisas. Mas vamos ver aqui o que esses pesquisadores sugerem. Então, eu trouxe essas histórias para ilustrar. E a primeira coisa que eles recomendam é que a gente comece a estabelecer, ajude o cliente a trabalhar. Qual é a minha história e qual é a história deles? Deles. Ou seja, o casal lá, ele tem uma história e ela tem uma história. Não tem a história verdadeira, não tem a verdade e a mentira, não tem a vítima e o algoz. Né? Existem duas histórias diferentes. A mesma coisa, existe a história da família do Guilherme, existe a história do Guilherme. Nenhuma história é melhor do que a outra. Ah, mas ele tem o direito de viver sexual. Claro que ele tem e deve, mas a questão não é essa. A questão é que se ele deseja a harmonia da família, esse é o desejo dele, né? Também tentar harmonizar com a família, então ele tem que levar em consideração a outra história também. Então, quem tem razão em cada uma das histórias relatadas? A PNL nos ensina que criamos mapas para representar e lidar com a realidade e nos lembra que o mapa não é o território.
Existem tantos mapas para explicar o que é certo e próprio, quanto existem pessoas diferentes no mundo. Independente do direito de Guilherme, que o direito que o Guilherme tem de viver sua sexualidade, seu desejo de resolver essa situação, né, o faz perceber que existem várias perspectivas para seu problema. Existem pelo menos duas histórias: a história de sua situação e a história dos pais com suas expectativas, valores, memes da espiral dinâmica que está dentro disso aí, etc. Carla quer manter seus amigos e estar bem com Leandro. Espera que ele seja compreensível e tolerante. Leandro quer ter vida social com os amigos dela, mas não admite que seu relacionamento íntimo com sua parceira seja prejudicado. Ambos acham que estão corretos em sua abordagem e esperam que o outro compreenda sua posição, mas não estão ainda buscando construir essa ponte que gera comunicação. Estão esperando que o outro a qualquer momento entenda a questão e manifeste a solução. Isso eu ouço o tempo todo como terapeuta. Quando alguém fala de conflito com alguém, ele não entende, ela não entende, eu quero que ele entenda. Eu briguei porque ele não consegue entender. É como se só tivesse uma história, e não tem. Como se só tivesse uma versão da realidade, não tem. Tem muitas versões diferentes. Esses dois casos mostram que uma situação pode ser vista de diferentes ângulos, sentidas de muitas formas e contadas para si e para outros de muitas maneiras, e que num conflito não existe sempre a verdade, mas múltiplas histórias, como diriam Stone, Patton e Hain. Então essa é a primeira coisa. Existem múltiplas histórias, não existe uma história só. Tem muitas histórias envolvidas. Então, eles recomendam que primeiro a gente comece a investigar o impacto e a intenção, minhas intenções, ou seja, cada história é muito parecido isso, inclusive, com a PNL. Isso aí não é da PNL, tá? Essas pessoas não são do grupo da PNL, mas eles acabam tendo muito a ver com o que a PNL fala. Minhas intenções. Para iniciar o processo de ter aquela conversa considerada como difícil, o primeiro passo poderia ser ajudar o cliente a iniciar uma introspecção e a plena consciência de quais são as suas verdadeiras intenções na situação. E aí a gente pode colocar o elemento da PNL, não só a intenção consciente, mas a intenção positiva, como você disse muito bem. Né? Porque existem duas intenções, uma consciente, que é aquilo que você conscientemente está tentando fazer, e você tem a intenção positiva, que é aquilo que talvez você nem tenha consciência, mas uma parte sua tenta te dar, cumprir ou fazer alguma coisa por você, mantendo aquela posição. Então, se a gente trabalha com PNL, quando a gente fala de minhas intenções, a gente tem que identificar as duas, não só a intenção consciente que a pessoa tem. Tem essas questões aí da intenção positiva que às vezes são até mais importantes do que a intenção consciente, é a verdadeira agenda que está por trás mesmo. Não adianta disfarçar ou racionalizar que um lado quer o melhor para todos os envolvidos, pois os outros podem pensar a mesma coisa com a melhor ou pior das intenções. Uma análise honesta e verdadeira das razões e motivos, que nem sempre são racionais ou lógicos, para um posicionamento é o início de uma base para discussões e trabalhos. Nesta etapa, a técnica clássica da PNL, posições perceptuais, pode ser bastante esclarecedora para ajudar a gerar relacionamentos pessoais sobre o que fazer. Aí tem duas, né? No nível practitioner, você tem as posições perceptuais, e no nível master, pelo menos como eu vejo as coisas, você tem o meta-espelho, que são duas técnicas interessantes. Vocês que, não raro, fazem outros cursos meus, é interessante olhar lá, posições perceptuais e meta-espelho, que são duas técnicas, são até muito parecidas, só que o meta-espelho é um pouco mais profundo, porque já é no nível master também da PNL. Você revê como você lida com outros, você não só entende qual é a sua posição, mas você se coloca no lugar da outra pessoa, se coloca no lugar de alguém externo olhando para essa dinâmica e aprende muitas coisas, sendo que no meta-espelho você ainda reflete sobre como você julga o que acontece quando você observa de fora, o que é muito interessante também. Só você vendo lá mesmo para você entender o impacto que isso tem. Mas é o primeiro passo, tanto que essa técnica ela é tão poderosa que as pessoas elas mudam muitas vezes relacionamentos muito difíceis ou como se sentem sobre relacionamentos só com essa técnica. É muito interessante, porque elas fazem com que você realmente entenda suas intenções e a intenção do outro também. Ela cumpre bem isso aqui. Então, em vez de você ficar só na teoria, coach, né, e quais são suas intenções, quais são as intenções do outro, às vezes aplicar aqui a técnica das posições perceptuais e o meta-espelho são muito interessantes para cumprir esse papel aqui da consciência do impacto e da intenção.
qual o impacto sobre a minha pessoa? Então, quando você se vê na iminência de ter uma conversa difícil, você primeiro precisa ter essa consciência disso. Como isso está me impactando enquanto pessoa? O segundo passo, de acordo com o trabalho dos pesquisadores mencionados da Universidade de Harvard, poderia ser uma análise do impacto que aquele conflito ou situação causa sobre os envolvidos. Ou seja, no caso do filho, né, que descobriu sua sexualidade, ele viver sua sexualidade é algo importante que causa um impacto sobre a vida dele. A família lidar com alguma coisa que a princípio não era o que eles valorizavam, também lidar com isso de outra forma causa um impacto sobre eles. Então não se interessa se ele tem ou não direito de viver, claro que tem, lógico, evidente, isso aí é indiscutível, mas se ele deseja a harmonia com a família, que ainda é o desejo dele, ele precisa levar em consideração que o que ele está trazendo vai de encontro, ou seja, bate de frente com valores sustentados pela família. A mesma coisa lá o casal, né? O rapaz lá quer ter mais tempo com a mulher, só que ela também quer ter mais tempo com os amigos, e ela também valoriza isso, também valoriza o casamento. Então, qualquer mudança aí para qualquer lado vai impactar a outra pessoa. Guilherme tem medo de ser rejeitado. A família de Guilherme tem o impacto que a homossexualidade do filho pode trazer para a imagem dele e da família, de acordo lá com os códigos da família, né? Isso é incrível, mas isso ainda é importante para algumas pessoas. Carla teme perder aqueles que a ama, Leandro e seus amigos. E Leandro teme a desestruturação de sua relação com Carla. Infelizmente, poucos percebem ou admitem o que sentem, ou sabem, né, sequer o que sentem de verdade. É incrível, gente. Isso é uma coisa que a minha experiência como terapeuta me ensinou as pessoas, elas sabem o que elas sentem, mas elas desconhecem grande parte do que realmente elas sentem, do que realmente está acontecendo, do impacto que aquilo está tendo. Elas não têm consciência, porque hoje a gente entende, até com o desenvolvimento da inteligência emocional, da inteligência intrapessoal, interpessoal, não tem jeito, inteligência é uma coisa que você tem que desenvolver. E tem pessoas que nunca precisaram pensar sobre nada disso até que alguma coisa aconteça na vida deles que envolva tudo isso. Então é interessante, muitas pessoas, não é que elas não querem, elas não sabem. Eu lembro sempre do Diltz, não ainda acessou as capacidades, que é discutir, por exemplo, isso dentro dessa estrutura para poder lidar com isso de uma forma eficaz. Implicar-se com a dor e perceber-se nela sem uma solução imediata é bastante desafiador, mas necessário, se não corremos o risco de ver no outro a causa do problema, entre outras distorções. Então isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes a pessoa ela não sabe lidar com o que está acontecendo e ela começa a ver na outra pessoa o problema, ou seja, algo está me incomodando e está doendo. Deve ser você e não eu, que é responsável pelo nosso problema. Então isso é muito comum também, eu vejo isso toda hora como terapeuta. Trabalhando a mudança. Outra coisa importante são as intenções mútuas, a consciência das intenções mútuas, ou seja, não só qual é cada história, mas também o impacto sobre a pessoa, mas as intenções de cada lado. E, de novo, eu falo aqui que é importante a intenção consciente e a intenção positiva. No posicionamento de cada um dos envolvidos em suas lógicas e a maneira de significar a situação, quais são as intenções de cada um deles? Como essa...